Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, o Evangelho de Marcos. É a lição 5, Milagres à Margem do Lago. Vou falar para vocês o que está dizendo nesta lição, mas peço para vocês se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo no YouTube. Me ajuda também a divulgar no YouTube. O YouTube mandar para vocês os meus vídeos. E compartilhe também os meus vídeos com o maior número de pessoas que vocês tiverem de compartilhar. Que vocês conhecem, para o maior número, para me ajudar aqui no YouTube, para divulgar o meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. E antes de eu falar desse assunto, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento, por este dia do Senhor, o sábado, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. Venho aqui apresentar para vocês esta lição maravilhosa da Escola Sabatina, que eu preciso da sua ajuda, meu Deus. Eu preciso da ajuda do Senhor, meu Pai. Quero te apresentar essa lição maravilhosa para todos os povos, nações e línguas, para aprender sobre a Tua palavra, a Tua verdade. Por isso, meu Deus, eu preciso da sua ajuda, Senhor. Faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, milagres à margem do lago, a lição de sábado, verso para memorizar. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Isso está em Marcos capítulo 5, verso 19. O ministério de Jesus esteve grandemente concentrado na Galileia, especialmente dentro ao redor do Mar da Galileia, um lago de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e de 13 quilômetros de largura. É o maior corpo de água da região e era o centro da vida das pessoas que viviam nas proximidades. Marcos 4 termina com Jesus e seus discípulos atravessando o Mar da Galileia. Surgiu uma tempestade, que Jesus acalmou falando ao vento e às ondas. Marcos 6 termina com uma cena semelhante. Desta vez, Jesus andou sobre as águas em direção aos discípulos que estavam no barco. Entre essas cenas na água, há vários milagres de Jesus que foram feitos em terra e a primeira atividade missionária de seus discípulos. Essas histórias são o assunto do estudo desta semana. A característica predominante dessas histórias espetaculares e elas permitem que o leitor perceba quem é Jesus. Ele é o único capaz de acalmar uma tempestade, curar um endemoniado, curar uma mulher que simplesmente tocou suas vestes, ressuscitar uma menina, pregar em sua cidade natal, enviar seus discípulos em uma missão evangelizadora, alimentar 5.000 homens com alguns pães e peixes e andar sobre as águas. Demonstrações incríveis de poder que ajudam os discípulos a compreender quem ele é, que ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, quando veio à Terra, curou bastante pessoas, principalmente no sábado, o dia do Senhor, o dia dele. Curou pessoas no sábado. A lição de domingo, acalmando a tempestade. A pergunta número 1. O que aconteceu nessa história e que lições podemos tirar dela sobre quem é Jesus? No início de Marcos 4, Jesus entrou em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Em Marcos 4, versículo 10 a 12, parece que ele deve ter saído do barco e conversando com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco, assim como estava, isto é, muito cansado. Ele imediatamente adormeceu na almofada do barco, que estaria na popa. Uma grande tempestade surgiu no lago e o barco corria o risco de afundar quando os discípulos acordaram o mestre.
De maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Uma grande calmaria veio sobre o lago, e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Por que Jesus acalmou o mar? Ele deu a ordem para o mar se acalmar. Estava aquela tempestade, o barco quase afundando. Aquele tremendo pavor dos discípulos. Jesus acordou. Vocês não têm fé? Vocês não têm fé que vocês sairiam salvos? E deu autoridade ao mar. Fiquem quietos, acalme-se. E o mar acalmou. Por quê? É Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Estou falando demais? Estou mentindo aqui? Que nenhum ser a mais que ela fez nada aqui na terra? Que só Jesus e seu Pai Deus fizeram este mundo? E tudo que, e neste mundo, todas as coisas que nele há? A pergunta número 2. Como a imagem de Yashef nesse texto se comparam a Cristo acalmando a tempestade? A história de Marcos capítulo 4, versos 35 a 41 se encaixa num padrão bíblico como uma teofania, manifestação visível de Deus ou de seus anjos. 5 características são comuns nesses eventos. A primeira, a demonstração do poder divino. A segunda, o medo humano. A terceira, a ordem. Não tema. A 4, as palavras da revelação para a qual Deus ou o anjo apareceu. 5, resposta humana à revelação. 4 das 5 características, então, estão nesta história. Acalmar a tempestade é a demonstração do poder divino. O medo dos discípulos é um medo humano. A pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Marcos capítulo 4, verso 40, corresponde a não tema. A pergunta dos discípulos, quem é este? Marcos 4, 41. É a resposta humana. O que está ausente são as palavras da revelação. Este detalhe que falta se encaixa no tema do segredo e da revelação que percorre todo o livro, no qual a verdade sobre Jesus será revelada. A pergunta dos discípulos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Leva o leitor a preencher as respostas às palavras que faltam na revelação. Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. A pergunta no rodapé, como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações? Todo o problema que você estiver, toda a adversidade que você estiver, creia em Jesus. Tenha fé. Creia na fé. Em sua fé. Forte em seu coração. Ora e converse com Deus. Fala para Deus. Meu problema é este, este e este. Que eu estou com problemas. Que eu estou sendo perseguido ou perseguida. Estou com problemas. Deus solucionará o seu problema. Deus solucionará a sua questão. Ah, mas Deus está demorando para solucionar a minha questão. Ele não me escutou. Deus escuta todas as coisas. Ele escuta tudo. Mas é no tempo de Deus. As pessoas têm que aprender que é no tempo de Deus. A lição de segunda-feira, ouvindo um sussurro acima de um grito. A pergunta número 3. O que podemos aprender sobre o grande conflito neste relato extraordinário? E mais uma vez sobre o poder de Jesus. Se a noite anterior no lago foi inesquecível, a chegada aos granizos da manhã seguinte também foi impressionante. A história do endemoniado apresentada é comovente.
Rompendo com todas as restrições, ele vivia nos túmulos e se feria com pedras. Ninguém podia prendê-lo. Marcos capítulo 5, verso 4. Então ele se encontrou com Jesus. O homem correu para Jesus. Nenhuma palavra é dita sobre os discípulos, que provavelmente fugiram. Quando o homem se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele. A palavra prostrou-se traduz o verbo grego proxinaneo, geralmente traduzido como adorar. Aparentemente, o homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo. Mas quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus, que podia ouvir o pedido de ajuda sussurrando do homem acima dos gritos dos demônios. Quando eles pediram que fossem mandados para uma manada de porcos, Jesus permitiu que entrassem nos porcos. A manada, que era cerca de 2.000, desceu o precipício e se afogou. Foi um desastre financeiro para os proprietários. É incrível que os demônios sabiam quem é Jesus e sabiam quem eram impotentes diante dele. Por que sabiam? Eram os anjos que foram expulsos do céu. A terça parte que Satanás arrastou, quero que fala lá em Apocalipse 12, arrastou a terça parte das estrelas. É os demônios, os anjos que virou demônios. Eles eram do céu, faziam parte da corte celestial. Por isso que conhecem Jesus. Por isso imploram 2 vezes, Marcos capítulo 5, versos 10 a 12, para fazer o que tinham pedido. Os demônios conheciam o poder que Jesus tinha sobre eles. Essa história tem 2 características predominantes. Primeiro, está cheia de elementos relacionados à impureza ou contaminação cerimonial. Conforme a lei do Antigo Testamento, túmulos e mortos, Números capítulo 19, versos 11 a 16. O sacramento, Levítico capítulo 15. E os porcos, Levítico 11, verso 7. Mas em segundo lugar, sobressaindo-se os diversos elementos de impurezas, está a batalha entre os poderes do bem e as forças do mal. Jesus expulsou os demônios, vantagem de Jesus. E os demônios mataram os porcos, vantagem de Satanás. Os habitantes da cidade pediram que Jesus saísse, vantagem de Satanás. Isso está escrito aqui, não é eu que estou falando não. Mas Jesus enviou de volta o homem curado com a sua testemunha, grande vitória de Jesus. Aquele era um missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. A pergunta no rodapé. Essa história oferece esperança de que o poder de Jesus pode ajudá-lo em suas lutas. Essa história oferece esperança do que o poder de Jesus pode ajudá-lo em suas lutas? Com certeza. Todas as curas, toda a história que Jesus prediz no Evangelho, está escrita no Evangelho, a gente tem que pegar para si, para nós mesmos. Ter base dessas histórias, ter fé nessas histórias, não ficar aí, pregando qualquer coisa, passar para o povo qualquer coisa. Não, devemos apresentar, as inspirações que Jesus passou para nós. Lição de terça-feira, na montanha russa com Jesus. Pergunta número 4. Que características se destacam especialmente em Jairo? Líderes religiosos como Jairo geralmente não tinham amizade com Jesus. Então é provável que ele estivesse desesperado. Isso se confirma pelo fato que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. O apelo dele é compreensível para qualquer pai. A filha dele estava morrendo, mas ele tinha fé que Jesus podia ajudá-lo. Sem dizer uma palavra, Jesus foi com Jairo até a casa dele. A pergunta número 5. O que interrompeu a viagem em direção à casa de Jairo? A história é interrompida de maneira repentina, quando dando lugar a outra cena que desperta compaixão. Uma mulher que há terríveis 12 anos enfrentava uma doença. Essa história de Jairo e da mulher é a segunda história em formato de sanduíche relatada em Marcos. Nessa história, os personagens colocados em contraste, Jairo e a mulher, pedem ajuda a Jesus.
A mulher chegou por trás de Jesus e tocou em suas vestes. Ela imediatamente ficou bem, mas Jesus parou e perguntou: Quem tocou na minha roupa? Isso está em Marcos capítulo 5, verso 30. A mulher enferma de repente foi curada. No entanto, ele temia que Jesus ficasse irado com o que havia ocorrido. Vários pensamentos devem ter passado por sua mente em pouco tempo, mas Jesus desejava curar não só o corpo dela, mas também sua alma. Quer dizer, esta mulher teve fé. Ficou 12 anos com sangue escorrendo em suas pernas. 12 anos que ela ficou, que era enferma, que ela ficou sem nenhum médico, que ela conseguiu curar, mas teve fé, que era em mesmo adversidades, em mesma multidão, que ela teve fé, que era de invadir ali na multidão, entrar no meio da multidão, que era de tocar as vestes de Jesus. Esta fé que devemos ter, que era de não desistir, e sim de buscar a Jesus. Então o texto volta a Jairo, Marcos 5, 35 a 43. Ele também deve ter experimentado vários sentimentos. Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormindo. É o que acontece com os mortos de hoje. Nos cemitérios, eles não estão mortos, estão dormindo. Os que estão salvos para esperar a volta de Jesus. Os ímpios para depois de 1000 anos acordarem e ter a última ação desastrosa com Satanás. Ele expulsou os que estavam ali e foi para a sala em que estava a menina. Tomando a mão dela, disse: Talitá cumi. Marcos capítulo 4, verso 41. Menina, levante-se. Mas literalmente a palavra talitka significa cordeiro, um termo carinhoso para se referir a uma criança. A ordem de manter o evento em segredo faz parte do tema do segredo e da revelação que percorre Marcos e aponta para quem é Jesus, para que o fato de que a última análise, ele não pode permanecer oculto. Lição de quarta-feira: rejeição e aceitação. A pergunta número 6. Por que as pessoas da cidade de Jesus o rejeitaram? Normalmente, quando alguém que veio a uma cidade pequena se torna popular, os habitantes do lugar ficam muito contentes. Mas não foi o que ocorreu com os de Nazaré. Eles ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre e operador de milagres. A transformação de carpinteiro em mestre parecia difícil de aceitar. Pode ter havido alguma hostilidade porque ele fez a maioria de seus milagres em Cafarnaum. Isso está em Lucas capítulo 4, verso 23. E Jesus havia tido um desentendimento com sua família. Marcos capítulo 3, versos 31 a 35. A pergunta número 7. Como a missão dos 12 apóstolos estava em contraste com a decapitação de João Batista? Esta é a terceira história em formato de sanduíche em Marcos. A missão dos apóstolos de pregar em todos os lugares está em contraste com a prisão e morte de João Batista. Os discípulos deviam viajar com pouca bagagem e depender de pessoas para o seu sustento. Essa estratégia tornava os missionários dependentes das pessoas a quem serviam, os que os ligava àqueles que precisavam de sua mensagem. João Batista, porém, não tinha esse vínculo com Herodes e sua família. Sua morte ocorreu de forma chocante, pois a conspiradora Herodíade se aproveitou da benevolência e luxúria de Herodes. A filha de Herodíades acrescentou ao plano escandaloso o pedido grotesco de que a cabeça de João fosse entregue em um prato. O silenciamento de João ocorreu ao mesmo tempo que os apóstolos pregavam o arrependimento. Assim como Batista havia feito, a morte de João pronuncia a de Jesus. João foi morto e sepultado, e é dito que teria ressuscitado. Marcos capítulo 6, versos 14 a 16 e 29. Como aconteceria com Jesus em Marcos capítulo 15, verso 16. Essas histórias paralelas apontam para uma crise que seria enfrentada por Jesus e seus seguidores. A pergunta no rodapé: você já foi rejeitado ou passou por uma crise difícil de entender? O que aprendeu com essa experiência que possa ajudá-lo na próxima vez que algo semelhante acontecer? Quer dizer, eu passei por várias acusações,
cara, por várias situações difíceis, mas eu mantive firme na fé, cara, eu mantive firme, cara, no propósito de Deus, cara, de não desmorecer, cara, de não vir angústia no meu coração, cara, de tentar se matar, cara, de me esfaquear, cara, de nada. Cara, a gente tem que aprender com a situação. Cara, mesmo que a situação seja difícil, a gente deve aprender. Cara, a gente deve crer em Jesus, cara, deve orar, cara, e deve aprender. Lição de, lição de quinta-feira. Um tipo diferente de Messias. A pergunta número 8. Como Jesus lidou com os diferentes problemas messiânicos? Depois que os discípulos retornaram de sua missão, foram com Jesus descansar em uma área remota ao leste do mar da Galileia. Mas uma multidão havia chegado ao local antes deles. Eles eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus os ensinou durante o dia. À tarde, os discípulos recomendaram que a multidão fosse mandada embora para procurar comida. Mas Jesus lhe disse para alimentar a multidão. O diálogo que se segue, Marcos capítulo 6, versos 35 a 38, ilustra que os discípulos estavam pensando em termos humanos sobre como resolver o problema. No entanto, Jesus resolveu o problema, alimentando a multidão de modo miraculoso com apenas 5 pães e 2 peixes. A característica dessa história se encaixa no conceito popular sobre o Messias na época de Jesus. A expectativa era que o Messias libertasse Israel de seus inimigos, trazendo justiça e paz. Um grande número de homens em um ambiente desértico facilmente teria conotações militares de revolta. João capítulo 6, verso 14 e Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 38. Essa noção é fortalecida pela referência no fato de que Jesus viu o povo como ovelhas que não têm pastor. Marcos capítulo 6, verso 34. Uma citação de Números 27 e 17, em que Moisés pediu a Deus que nomeasse um líder para Israel depois dele. Essa linguagem sobre um pastor para o povo de Deus aparece em outras partes do Antigo Testamento, geralmente como referência à falta de um líder ou um rei em Israel. 1 Reis, capítulo 22, verso 17, 2 Crônicas, capítulo 18, verso 16 e Ezequiel, capítulo 34, versos 5 a 6. Leia todos esses textos. Jesus não atendeu às falsas expectativas, mas mandou embora seus discípulos e dispensou a multidão. Em vez de liderar uma rebelião contra Roma, o que ele fez? Foi para uma montanha a fim de orar, algo diferente que as pessoas esperavam. Em um lugar de entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Ao andar sobre as águas, ele mostrou aos seus discípulos de que é de fato o Senhor da natureza, mas não veio para governar, ao contrário, veio para dar a vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. A pergunta no rodapé: o que essa história ensina sobre a importância de entender corretamente as profecias? Se a falsa compreensão da primeira vinda de Cristo levou as pessoas à ruína espiritual, quanto mais uma falsa compreensão poderia fazer em relação à sua segunda vinda? Quer dizer, que a primeira, que era mesmo ele sabendo que viria um Messias, que o Messias veio em sua terra, que é Israel, eles não aceitaram o próprio Salvador. E se acham que no tempo final, cara, várias pessoas serão salvas, mas várias pessoas também, a maioria das pessoas vão se perder, porque não aceitaram a probabilidade da segunda vinda de Jesus. Cara, vão aceitar o selo da besta. Por isso que devemos apresentar as profecias hoje. Cara, devemos apresentar. Cara, esquece, cara, lógico que evangelho é para um começo de uma pessoa que está perdida, cara, no fundo do poço. Mas depois ela deve aprender as profecias. Quero não ficar sentado no banco de uma igreja, quero ficar escutando só evangelho, evangelho, evangelho. Cara, devemos de apresentar, cara, profecias para o tempo final. Estudo adicional, lição de sexta-feira. Eu vou ler o livro O Desejado de Todas as Nações, O Tempestade no Mar, o que tem o toque da fé.
em todos os que estão sob a direção de Deus, deve ser uma vida que não se harmonize com o mundo, seus costumes ou práticas, e todos precisam ter uma experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Precisamos ouvir individualmente sua voz e nos falar ao coração. Quando todas as outras vozes silenciam em sossego, esperamos perante ele o silêncio da alma mais distinta à voz de Deus. Desejado de todas as nações, página 286. Seus corações descontentes perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podiam também dar saúde, força, riqueza. Força, riqueza a todo o seu povo, libertar-se de seus opressores e exaltá-los ao poder e à honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um ministério que não podia entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos, porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Desta forma, abriram a mente à incredulidade e a semente que Satanás lançará deu fruto segundo a sua espécie na forma de incompreensão e deserção. O desejado de todas as nações, página 301 e 302. Quer dizer, porque não estudavam a antiga escritura, que era o Antigo Testamento, que era em Daniel capítulo 9, verso 26, fala que Jesus viria, que era para fazer uma missão para todos, para fazer uma ligação, que era como se diz, uma aliança com todos, mas no meio que era dessa uma semana, que é 7 anos, que ia cessar o sacrifício diário, que era de manjares, que era a morte de Jesus na cruz. Jesus não veio para libertar o povo, que era de liderar o povo contra os romanos, que era sim de libertar o povo do pecado, que era porque não leram a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que era de Daniel 8,14. Por isso que rejeitaram Jesus. E o que acontece nos dias de hoje, que era estão rejeitando o Criador. Por isso, povo de Deus, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez de mim o seu servo. Por isso, meu Deus, agradeço claramente ao seu poder. Agradeço grandemente ao Senhor, meu Pai. Por isso, vim aqui hoje para apresentar essa lição maravilhosa para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam aprender a voltar à sua palavra, ao seu amor, Senhor. Por isso, meu Deus, agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, me ajudem aqui no YouTube, como eu disse no começo do vídeo. Se inscrevam no meu canal, Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative as notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o número de pessoas que vocês puderem o meu vídeo para divulgar o meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!